Olá, caro cursista! Seja bem-vindo à quarta e última aula da disciplina Prática Pedagógica com o uso do rádio. Nesta aula discutiremos sobre a ecologia sonora, uma abordagem necessária. Gostaria de iniciar esta discussão com a seguinte reflexão: linguagem radiofônica. Já ouviram falar sobre este assunto? Pois bem, o tema da aula perpassará por essa reflexão. Trabalhar com a linguagem radiofônica proporciona a chance de desenvolvermos o aspecto auditivo da nossa percepção. Abriremos um parêntese para abordarmos este aspecto. A percepção se diz da interpretação da sensação. Então percebemos o que sentimos. No caso dos sons, eles são captados pelo nosso pavilhão auditivo enquanto onda sonora e convertido em impulso para chegar como informação em nosso cérebro e em seguida ser decodificado em algo que seja passível à nossa compreensão. Por que abordar esta questão? Porque é a partir deste mecanismo orgânico que chegaremos a compreender a percepção auditiva. E esta é uma prerrogativa de suma importância, inclusive para nos darmos conta da influência que a cultura visual exerce sobre a nossa sociedade. O fato de nos concentrarmos no sentido da audição valoriza o aspecto oral da comunicação, sem preterir o texto escrito. Afinal, o trabalho radiofônico, além de ser essencialmente dialógico, se organiza quase sempre a partir da elaboração de projetos e roteiros. Por outro lado, uma excelente maneira de se introduzir à radiofonia é vivenciando atividades de sensibilização auditiva, nas quais a noção de ecossistema comunicativo, que é um conceito fundante da educomunicação, concentra-se com a abordagem da ecologia sonora. Tema da nossa aula. Enfim, esta introdução objetivou levá-los a compreender a importância da discussão do tema em um curso de especialização em Educação e Tecnologias, cuja discussão é o uso do rádio como ferramenta pedagógica. Vamos fazer uma atividade prática? Dê uma pausa no vídeo e busque se concentrar no som que está à sua volta. Perceba que ele vem de vários lugares, principalmente se o horário que você estiver assistindo esta videoaula for durante o dia e no meio da semana. Dentre estes sons, é possível perceber, num segundo plano, conversas abafadas através das paredes, passos no andar de cima caso você esteja em um prédio, buzinas e motores do lado de fora, latidos de cães e talvez até sons de pássaros. Este exercício simples de escuta perceptiva serve para demonstrar como vivemos cercados por sons que afetam nosso corpo e nossa psique, ainda que não nos demos conta deles. A partir dessa atividade de explanação, buscaremos explorar a interpretação humana que diz da nossa capacidade de interpretar sensações através da percepção. O interior do nosso organismo também produz diversos tipos de sons. A maioria destes fenômenos auditivos interiores aparentemente nos passa despercebido. A conclusão é que, vivendo ocupados demais com nossos afazeres, e talvez dominado por uma cultura que valoriza muito o aspecto visual, deixamos de sentir não só esta sintonia interna, mas também os sons à nossa volta. Estas se manifestam de uma forma semelhante à que ocorre com a luz, formando vários planos sobrepostos de imagens, ou seja, aquilo que costumamos chamar de paisagem, que é o conjunto de todas estas imagens. A partir disso, chegamos na terminologia ecologia sonora, termo este proposto pelo ensaísta e professor canadense Murray Schafer. Ao propor o termo,
Ao propor o termo, ele buscava designar uma disciplina que estuda o equilíbrio e desequilíbrio dos sons ambientais e sua influência na vida do homem. A partir dessa compreensão, abordaremos um pouco sobre a saúde auditiva, tema negligenciado por muitos de nós professores. Cercado de muitos sons e ruídos, tendenciamos a acostumar com a desorganização mental provocada pela confusão advinda dos sons e tons em intensidades distintas e muitas vezes muito além do limite do saudável para o nosso aparelho auditivo. Toda essa situação se refere ao risco considerado cientificamente letal e que evoca uma leitura atualizada do que se chamou um dia de poluição sonora. A agressão constante e inexorável dos ruídos desordenados e excessivos que conduz à neurose, perda de audição e da sensibilidade emocional, principalmente nos habitantes das grandes cidades. Talvez pode-se questionar que seja excesso de preocupação. Contudo, a falta de preocupação com questões mais prementes é que tem provocado o prejuízo orgânico causado pelos ruídos em excesso. A evolução biológica nos dotou de mecanismos, por exemplo, as pálpebras, destinados a controlar a entrada de sinais luminosos, potencialmente perigosos. A evolução biológica nos dotou de mecanismos, por exemplo, as pálpebras, destinados a controlar a entrada de sinais luminosos potencialmente perigosos. Lamentavelmente, a audição não dispõe de um sistema tão eficiente e o nível de agressão diária ao sistema auditivo, que condiz, ao ouvido externo, ouvido interno e, consequentemente, a informação que chega ao nosso cérebro, é muito mais difícil de controlar. Um outro prejuízo dificílimo de se calcular pode ser atribuído às despesas com isolamento acústico, material de segurança auricular, tratamento médico de disfunções auditivas e uma grande quantidade de tempo e dinheiro empregado para compensar as falhas de comunicação, provocadas principalmente pela chamada poluição sonora. A partir dessa apresentação, convido vocês a acessarem a pasta de material disponibilizado na sala virtual da disciplina e ler atentamente o texto Saúde Auditiva, Cuidados. Então, finalizamos a nossa quarta e última disciplina. Agradeço a todos por ter aproveitado, por ter estado conosco esses momentos, durante essas semanas, e muito obrigado a todos.